Você já se perguntou o que garante valor a um ser humano? Bom, a partir dessa pergunta surge uma das reflexões mais assombrosas da história da literatura, em que Franz Kafka, por meio de um livro, traz uma das histórias mais bizarras e impactantes do século XX, e que de certa forma responde essa pergunta. Imagine acordar um dia depois de uma noite de pesadelos e perceber que você simplesmente virou um inseto gigantesco e já não consegue mais executar as tarefas básicas de um ser humano. Imagine um cenário também em que você, enquanto humano, trabalhou a vida toda para sustentar sua família, mas agora, como um inseto, tornou-se irrelevante para todos. Esse é um dos destinos mais assustadores que a literatura já descreveu. Foi isso que Franz Kafka descreveu em sua obra mais famosa, A Metamorfose. Geralmente, quando as pessoas lembram de A Metamorfose, quase sempre vem na memória aquela imagem grotesca. Um homem acorda simplesmente transformado em um inseto gigantesco. Mas Kafka utiliza esse choque visual para nos apresentar algo muito mais cruel. Ele deixa claro desde o início que o problema não é o inseto em si. O problema é que Gregor não consegue mais trabalhar. De acordo com o livro, logo após acordar metamorfoseado em um inseto gigantesco, a primeira coisa que vem em sua mente é não se atrasar para o seu trabalho, pois Gregor sempre fora alguém dedicado, pontual, que até aquele momento sustentava sua família e pagava suas dívidas, agregando valor a ela. Tudo isso por meio de seu trabalho de caixeiro viajante, trabalho esse que, a propósito, ele odiava, mas estava preso a ele, pois afinal não era Gregor o provedor de sua família e seu membro fundamental? Um fato importante de se perceber é que Gregor, antes de virar um inseto, fora engolido por seu trabalho e consumido pelas despesas de sua família, a ponto de o mesmo não existir mais como um ser humano, mas sim como um número, uma engrenagem, um inseto. Quando ele chega a esse ponto de estresse, ele já não é mais amado por sua família, ele é apenas necessário, e sua metamorfose é apenas o estupim disso tudo. No decorrer da história, podemos verificar que quando a família de Gregor percebe que ele agora é um inseto, algo bizarro acontece. Seus pais obviamente se assustam com a situação, não querendo acreditar que seu filho realmente tinha se tornado aquela criatura bizarra. Porém, com o decorrer do livro, rapidamente sua família começa a sentir repulsa por ele e logo percebemos que o horror da obra não está no corpo deformado, mas sim na rapidez com que o valor de Gregor evapora. Kafka parece dizer, enquanto você é útil, você é tolerado. Quando deixa de ser, você se torna um problema. Durante a obra, existe um momento sutil em que ainda parece haver esperança, mas soa até como uma ironia do próprio autor. A família de Gregor tenta se adaptar. A irmã passa a alimentá-lo. O quarto não é totalmente abandonado. Há uma tentativa frágil de convivência, algo que no decorrer da história nos leva a crer que talvez haja algum senso de humanidade e reconciliação entre Gregor e a família. Mas essa esperança logo se mostra vazia, e a família volta a descartar o inseto, justamente porque essa reconciliação não nasce do amor, e sim de um costume. Gregor já não é mais visto como um filho, ele é um incômodo que ainda não foi completamente descartado. E enquanto isso, algo silencioso acontece. A verdadeira metamorfose da história não é a de Gregor, é a da família. O pai volta a trabalhar, a mãe assume pequenas funções, a irmã amadurece, ganha autonomia, encontra um papel. Aos poucos, aquilo que antes dependia inteiramente de Gregor aprende a viver sem ele, e justamente nesse ponto que o destino dele se sela. Kafka constrói aqui uma crueldade fria. Quanto mais a família se fortalece, mais Gregor se torna supérfluo, porque deixou de ser necessário. Quando a família percebe que pode seguir sem ele, a tolerância simplesmente acaba. Gregor passa a ser um peso, um erro a ser corrigido, um resto. Então a história chega ao seu ponto mais brutal e bizarro. No final do livro, Gregor morre, porém não é um evento trágico para a família, é um alívio, não há luto, não há culpa, mas sim há um passeio no campo para colocar os planos do futuro de uma família que agora está estruturada novamente em dia. Existe um tipo de angústia que não vem do caos, mas da ordem. O mundo onde tudo parece funcionar normalmente, horários, regras, deveres, mas onde, mesmo assim, você se sente perdido, culpado e constantemente em falta. Kafka escreveu exatamente sobre esse tipo de mundo. Anos depois, esse sentimento ganhou um nome: kafkiano, não como um termo literário complicado, mas como uma forma de descrever uma experiência humana muito específica. O kafkiano é quando você vive preso a exigências que nunca ficam claras, quando precisa provar o seu valor o tempo todo, quando é cobrado sem entender exatamente do que, e quando a culpa existe antes mesmo do erro. Algo meio surreal que une a ficção com a realidade. Em sua obra O Processo, é possível verificar nitidamente esse tipo de situação. Esse modo de enxergar o mundo não surgiu da imaginação pura, ele nasce diretamente da vida de Franz Kafka.
Kafka viveu em Praga e passou boa parte da sua vida trabalhando em escritórios burocráticos, especialmente no setor de seguros. Seu dia a dia era feito de relatórios, normas, formulários e processos. Ali, as pessoas não eram indivíduos, eram casos. Não importava quem você era, mas se você cumpria sua função. Além disso, Kafka teve uma relação profundamente opressiva com o pai, que é possível verificar em sua obra Carta ao Pai, em que ele o descreve como um homem autoritário, exigente, que fazia o filho se sentir pequeno, inadequado, sempre em dívida. Kafka cresceu com a sensação constante de não ser suficiente, de nunca estar à altura. Esse sentimento atravessa toda a sua obra, e podemos perceber que em A Metamorfose nada é explicado, porque no mundo kafkiano, explicações simplesmente não existem. Gregor não recebe um motivo para sua transformação, ele também não recebe uma chance real de redenção. E repare, Gregor não pergunta, por que isso aconteceu comigo? Ele pergunta, como vou trabalhar agora? Isso é kafkiano, onde o absurdo não é questionado. Talvez A Metamorfose não seja, no fim, uma história sobre alguém que se transforma em um inseto. Talvez seja sobre algo mais desconfortável. A ideia de que Gregor nunca deixou de ser um inseto, ele apenas passou a ser visto como um. O corpo mudou, a lógica não. E é aí que Kafka provoca algo pouco óbvio. A inutilidade não começa quando você deixa de produzir, ela começa quando seu valor passa a depender disso. No cotidiano não é preciso acordar transformado para desaparecer, basta que ninguém precise mais de você naquele papel específico. O mundo não o expulsa, ele substitui e apenas continua. Kafka não escreve para assustar com o absurdo, mas para mostrar o quão normal ele pode se tornar. Talvez o destino mais perturbador de Gregor não tenha sido a morte, mas o fato de que quando ela acontece tudo parece finalmente organizado. E esse silêncio final, sem culpa, sem revolta, sem escândalo, é a resposta mais honesta que o mundo kafkiano oferece. Ele não pergunta quem você é, pergunta apenas se você ainda serve. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo, eu acredito que você vai gostar desse outro vídeo aqui que tá passando na tela também. Até a próxima.